Eu gostaria de compartilhar uma palavra breve também essa tarde, começo de noite. Se tiver uma Bíblia para emprestar para quem não tem, você pode tomar o seu assento. Nós estamos numa igreja tradicional, mas gostaria de compartilhar com os irmãos em João, Evangelho de João, capítulo 16. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 16. Do versículo 8 em diante. Eu queria ler nas duas versões. Tem aqui mais de uma versão, eu quero ler nas duas, que há uma diferenciação entre elas, para que nos dê maior clareza, amém? Então, João capítulo 16, do versículo 8 em diante, nós vamos ler. Na versão tradicional, diz assim, na verdade vamos ler do versículo 4 em diante, ok? João 16, do versículo 4 em diante, diz assim: ora, estas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vos a disse. Aqui é Jesus falando para os seus discípulos, amém? Discípulos de Jesus ouvindo a voz do Mestre, e Jesus falando: ora, essas coisas eu vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vocês possam recordar do que eu tenho dito. E eu vou-las disse desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde você vai. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Versículo 6. João 16, eu agora estou no versículo 6. Lemos do 4, 5 e 6. Agora versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse, que há de receber do que é meu, eu vou-lo-á de anunciar. Um pouco mais e vocês não me verão, outra vez um pouco e vermeis. Ok? Até aqui, versículo então 16. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos mais uma vez nessa noite, Senhor, nos voltar a ela com o coração grato, com o coração, Senhor, focado naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te adoramos, Senhor, e declaramos em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra. Declaramos, Senhor, a nossa obediência a esta palavra, a nossa atenção plena naquilo que vem da tua parte. Então tudo aquilo que militar contra isso, perca suas forças agora. Que haja liberdade ao Senhor, haja libertação, haja cura, haja, Senhor, restauração, haja percepção, haja o destravar de uma mentalidade equivocada, para avançarmos naquilo que é o teu projeto para as nossas vidas. Senhor, e para que, assim sendo, possamos abençoar o próximo, possamos ser a expressão da tua imagem, porque esta é a tua ordem para conosco, Pai, e nós queremos fazê-lo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus todo o tempo fala conosco, amém? Todo o tempo Deus fala conosco. E o que é interessante aqui, eu vou ler depois nessa outra versão,
que é um pouquinho diferente, mas é o mesmo contexto, só que ela está com uma linguagem um pouco mais atualizada, não está com um português tão bonito de se ouvir, que hoje em dia mataram o português, né? Mas vamos lá, acabaram com a nossa língua. Mas Jesus aqui está falando com seus discípulos, e Jesus, nós sabemos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai, ninguém pode se aproximar de Deus, o Pai, se não for através de Jesus. E qual é a grande questão? Jesus veio à Terra, então, nós sabemos disso, ele não veio criar uma nova religião, ele não veio criar uma nova ideologia, ele não veio criar uma filosofia, ele não veio criar uma seita, mas ele veio falar de um relacionamento. E quando ele veio trazer à tona essa ideia, esse conceito que para a época era novidade, ele foi rapidamente rechaçado. Como assim? Ele falou claramente, eu sou o Filho de Deus, Deus é o meu Pai. E ele fala, como você pode dizer que você é filho de Deus? Que absurdo! Nós todos aqui somos filhos de Abraão, em João capítulo 6, você pode ler depois. Nós todos aqui somos filhos de Abraão e você está dizendo que é você maior que Abraão? Ele falou, sou. Eu sou maior do que Abraão porque eu estava lá quando Abraão foi feito. Eu sou antes de todas as coisas porque eu estava na fundação do mundo, ele é um com Deus. E ele está ali falando algumas coisas para os seus discípulos, está falando, olha, tá para chegar o tempo em que eu já avisei vocês e que eu vou morrer. E eu não vou mais estar aqui. E os discípulos olharam para ele, como é que é isso e tal? E é preciso que eu vá porque eu preciso mandar a vocês um outro Consolador. E quando ele começa a dizer outro, significa que ele já fazia esse papel, amém? Sinal que ele já tinha assumido o papel de nos consolar, de nos guiar a toda a verdade, exortar, consolar, edificar. E esse é o que Jesus já fazia, só que Jesus fazia, ainda que não usurpando ser igual a Deus, e sendo Deus, ele abriu mão desse poder de ser Deus, dessa capacitação de ser Deus, se tornou homem como nós. Então ele, como homem, ele só podia fazer isso numa atmosfera onde ele estivesse. Ele estava limitado, assim como nós somos, ao nosso corpo. Amém? Então imagine você, eu vou dar um exemplo bem tacanho, bem pequeno, mas que não tem muita, não chega nem perto da grandiosidade de Deus, mas imagine eu e você, o maior carro que você possa imaginar, top, que você gostaria de ter, que possa custar, sei lá, 2 milhões de dólares ou qualquer outra coisa desse tipo. E você está com esse carro é seu, você está com IPVA pago, dependendo onde você morar vai ter que pagar. Tá tudo prontinho lá, os impostos, e você está com esse carro na garagem, linda a garagem, para ter um carro desse na garagem, a casa deve ser legal também. Mas está lá o carro, e você tem a chave, você pode andar a qualquer momento nesse carro, você pode correr mais de 100 km em menos de tantos segundos, enfim, minutos, e você tem essa capacidade, mas você resolve então guardar esse carro, e você encontrando pessoas que não têm calçados nos seus pés e andam descalças pelo barro, pela lama, pelo esgoto, você tendo esse carro, você deixa esse carro na garagem, deixa a chave no seu bolso e vai andar a pé com essas pessoas no meio do esgoto. Aleluia. É isso que Jesus fez. Ele não deixou de ter o carro, você não deixa de ter a posse do carro, você não deixa de ter a propriedade, você não deixa de ter a capacidade de usar, mas você abre mão disso em favor do próximo. Jesus fez isso. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele abriu mão de tudo que ele tem de poder, de capacitação, se vestiu como um de nós e caminhou aqui no esgoto. O que nós mesmos fizemos através daquilo que temos entendido como tudo aquilo que desagradou o propósito inicial de Deus. E aqui andando conosco, ele tomou uma decisão de alguém precisava morrer sem pecado, e temos que entender então o conceito, o que é pecado. Porque ele disse que se ele não fosse embora, e ele quando estava com as pessoas, ele explicava para as pessoas o que era pecado. Mas ele explicava de um jeito diferente. Porque as pessoas pegavam o erro das outras, falavam, olha, você está vendo aqui essa fulaninha? Pois é, a lei diz, a regra é clara, já dizia o comentarista. A regra é clara, tem que apedrejar. Errou, mata. Olho por olho, dente por dente, e vamos que vamos. Desejou mal para mim, desejou mal para ele, está tudo certo.
Só que Jesus, quando encontrava essa situação, ele não ia pela lei do certo e errado, ele ia pela lei da vida, pela lei do amor. Ele falou, tá perfeito, a lei diz isso, é verdade. Quem nunca aqui fez nada de errado pode matar. E ninguém matou. Por que será? Porque a própria consciência e esse Espírito Santo que em nós habita e que trabalha na nossa mente, que trabalha e quer trabalhar no nosso coração de forma gentil, doce, né? Muito suave, e por isso nós temos a opção de ouvi-la ou não. Ele já estava trabalhando através de Jesus Cristo. Então, só que Jesus estava limitado. Ele falou, eu preciso ir, porque a partir do momento que eu for, o Espírito Santo então será derramado sobre toda a carne. Eu já não estarei mais limitado aonde só uma questão geográfica eu possa ali estar como pessoa física. Mas o Espírito derramado sobre todos vocês, eu habitarei em vocês. Oh, aleluia! Eu poderia estar em cada um de vocês. E cada um de vocês agora não estarão mais dependentes de algo tátil, de algo palpável, onde vocês irão controlar, onde vocês irão talvez querer até um pouquinho dar uma ajudinha e manipular algumas coisas. Porque é isso que eles faziam, os religiosos da época faziam com as leis, manipulavam. Então, mediante o interesse, ou sim ou não, dependendo se a pessoa tinha mais posses ou menos posses, isso acontecia lá, é claro, a gente nunca passou por isso. Então, né, não tinha esses problemas. Mas imagina naquela ocasião já acontecia, imagina hoje, né, foi piorando. E Jesus falando, eu preciso ir. Porque se eu não for, primeiro, o Espírito não vai poder vir. E o Espírito não podendo vir, vai ficar limitado. E assim, eu preciso voltar. E eu preciso voltar porque se eu não for, ele não virá para convencer vocês de 3 coisas. Primeiro, pecado. Depois, justiça. Depois, juízo. Vamos lá, irmãos e irmãs. O que é pecado? Existem vários tipos de pecado e as definições, você e eu podemos aqui falar das obras da carne, que está em Gálatas 5. Podemos falar Paulo falando de várias obras que a gente deveria fugir, de várias questões que foram encontradas em igrejas do Novo Testamento, né? De bacanais e algumas outras coisas más. Pessoas que vieram querer comprar o Espírito Santo com dinheiro, né? Venderam uma propriedade e quiseram aparecer para os outros mentindo, dizendo que venderam por um valor que não foi aquele valor. Coisinhas assim, boas. E ele está falando que o Espírito Santo é que nos convence, mas quando ele fala que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, existe um pecado que é o vamos assim dizer, capital. Está aí nesse versículo 7, eu acho. Deixa eu só ver se está certo o número, se é o 6 ou se é o 7. Aqui nessa versão ele vai corrido, né? Ao contrário, você tem dito, versículo 9. Versículo 9, capítulo 16, versículo 9. Este é o pecado capital. Esse é o pecado que é o único pecado que você pode categoricamente afirmar que quem cometer vai viver uma eternidade sem Deus. Porque não crê. Do pecado, porque o mundo não crê em mim. Sabe, irmãos, eu e você podemos fazer muitas coisas, podemos blasfemar, podemos, infelizmente, pecado, eu costumo dizer que é tudo aquilo que eu faço, é um bem que eu quero fazer para mim mesmo, não visando ou não me importando em detrimento de qualquer pessoa, se eu vou machucar alguém ou se eu vou ferir a mim mesmo. Né? Por exemplo, não sei se é o caso aqui, mas se eu pegar e começar a ter aqui, a tomar um copo, para mim pode não ser nenhum problema tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, alguma bebida alcoólica, mas se eu começar a encher a minha cara e fazer isso sistematicamente, e ano após ano, e o meu fígado começar a ir para os beleléu, e toda a minha saúde for deteriorada, eu estou fazendo um pecado, porque eu estou me detonando em detrimento de mim mesmo. Porque eu quero simplesmente me sentir bem e eu não quero encarar talvez algum problema, eu não quero, de repente, ter alguma situação de desconforto. Eu ouvi uma frase assim de, quando eu estou feliz eu vou e bebo, quando eu estou triste aí eu vou e bebo mais ainda. Nossa, que pena que você está... Não tem outra forma de você ser feliz, caramba. Você precisa de algo assim, né? Tem alguma coisa aí que talvez não está legal.
mas a gente respeita. Então, qualquer coisa que eu quero, eu estou querendo me sentir aliviado agora de qualquer pressão, de qualquer tensão. Aí eu sou casado. Não, mas eu não vou praticar assim, adultério com ninguém. Então, eu vou fazer algo virtual, porque algo virtual não tem problema. Não? Será que não tem? Jesus falou que se eu olhar para alguém, no meu coração, já tiver a intenção de matar, eu já matei. Se eu tiver a intenção de roubar, eu já roubei. Se eu tiver a intenção de adulterar, eu já adulterei. Por quê? Porque Deus olha o coração, Deus não olha só o ato. O ato é consequência de algo que vai lá dentro. Então, pecado é um bem feito a mim mesmo, não importa quem sofre o dano, nem que seja eu ou o próximo. Isso é pecado, porque tudo que Deus nos faz, Ele nos faz pensando em nós e de nós para o próximo. Tanto que nós somos feitos em comunidade. A única coisa que não ficou boa no paraíso é que o homem estava só. Deus fez tudo, está tudo jóia, está tudo lindo. Só tem um probleminha, não é bom que o homem esteja só. Porque o homem já estava incomodado. Ele olhava para a leoa, não vai dar certo. Ele olhava para a girafa, muito alta. Olhava para o hipopótamo, não aguento. Olhava, não, eu preciso achar alguém que seja igual. Não tinha ninguém igual a ele, da mesma espécie, da mesma linhagem, da mesma consciência. E Deus falou, não é bom, porque se nós somos feitos e somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito, é uma família. E então eu e você precisamos de família. Nós temos essa necessidade de relacionamento, essa carência relacional, ela é saudável, se bem assimilada e bem trabalhada dentro do projeto que Deus tem para nós. E o que é mais amassacrado nos dias de hoje já vem de milênios? Família. Destruição da figura do homem. O homem como cabeça, como responsável, como provedor, não dominando, pelo contrário, servindo a sua própria família. Não uma ideia machista ou chauvinista, mas uma ideia de provedor, não só de grana, de comida, mas de carinho, de atenção, de uma família ordenada, de uma mulher que sabe qual é o seu papel e que faz com amor as tarefas que cabem a ela dentro deste papel, de ajudar na educação dos filhos, de manter uma casa ordeira. Não que os homens não possam fazê-lo, nem o vice-versa, mas isso depende de cada um. Agora nós vamos rotular, mulher faz isso, homem faz aquilo. Não, eles fazem o que eles em comum acordo, mediante um relacionamento saudável, combinarem de fazer. Agora, sem querer sugar um a vida do outro. O problema dos relacionamentos e muito casamento é que tem gente que vai para os relacionamentos de canudinho, para sugar. Alguns vão com uns canos um pouco maiores, né? Polegada de 30, 50. Eu quero sugar. E a pessoa nenhuma vai te satisfazer. Ninguém, nem eu posso satisfazer ninguém a mim. Porque só Deus pode fazer. Agora, se os dois estão ligados em Deus, obviamente, buscando de Deus, nós vamos receber e vamos poder dar. Porque ninguém dá o que não tem. Alô? Eu não posso dar vida, eu não posso dar alegria, eu não posso dar paz se eu não tenho isso. Eu preciso buscar em quem tem. E Deus, Jesus é a fonte. Então o pecado, nós vamos ser convencidos. Mas quem vai me convencer? É o dedo do outro. Ou o meu dedo vai convencer o outro? É você? Não, é o Espírito Santo. Então a gente pode dar algum toque. Olha, não é bom você fazer isso. Toma cuidado. Eu acho que você talvez não está se enxergando. Porque realmente quem está de fora enxerga melhor do que quem está dentro. Né? Muitas vezes a gente olha para o espelho e não enxerga. Mas às vezes as pessoas que estão fora podem ver, e principalmente quem convive conosco. Olha, tem alguma coisa que talvez esteja um pouquinho de ajustar. Você não acha que precisava de algumas coisas? Não. Tipo, orar mais, assim. Enfim, buscar no Senhor. Ou buscar ajuda, conversar, falar sobre as coisas, nos ajuda a nomeá-las e, em nomeando-as, a poder transformá-las, encará-las. Por isso que homens geralmente são muito quietos, infelizmente, porque eles não tiveram esse aprendizado, pelo menos na minha geração para trás, é o senso comum de sentar e olhar olho no olho do pai e conversar. Isso não existia. De poder falar, pai, está doendo, eu quero chorar, eu quero um abraço, eu preciso me expor. Para com isso, pai, homem não chora.
né, eu posso falar com muito amor e carinho do meu sogro, que já faleceu. Quando eu ia abraçá-lo, ele não sabia o que fazer. Eu ia beijá-lo, então ele perdia o rebolado, ele ficava sem graça. Ele não teve isso do pai dele. Como ele não teve, ele não pôde dar talvez para os seus próprios filhos. E eu não estava nem aí com isso. Eu falei, não, eu quero dar um beijo, eu quero abraçar, eu quero estar junto. E ele... não era na maldade, era querer demonstrar meu afeto, meu carinho com ele. E ele não sabia responder à altura, na medida que eu entendo que ele respondia, né? Mas talvez ele ficava meio sem jeito. E você sabe que o Espírito Santo faz isso conosco? Ele não quer saber se você vai ficar sem jeito ou não, ele quer nos abraçar, ele quer nos beijar, ele quer nos pegar, falar, filho, eu quero melhorar a sua vida, eu quero, mais do que melhorar, eu preciso te transformar, para você parar de cair nesses mesmos comportamentos que estão te levando a sofrer, que estão te levando a fazer coisas que ferem a você mesmo. Você não precisa disso. Você pode ser transformado, e sendo transformado no formato que eu planejei para você, que está aqui, ó, a palavra, aqui está a forma, né? A condição melhor. Eu quero ter vida e vida em abundância. Pedro fala para Jesus, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Jesus falou, eu não vim prometer para vocês uma vida no futuro, um dia que você morrer, aí quando você tiver 7 palmos para baixo, você vai subir para cima. Oi! Até porque subir para baixo não dá. Mas não tem como. A nossa vida é agora. Eu vim dar vida e vida em abundância. É já, é agora. É a vida no Espírito. Eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Nós precisamos aprender como que eu vivo então uma vida espiritual na presença de Deus, ainda estando nessa carne. E foi o que Jesus fez. E ele está explicando, o Espírito Santo te convencerá do pecado. O pecado principal, eles não creem, eu prefiro não crer. É melhor não achar que Deus não existe, é melhor não achar que essa história de, lá vem gente falar de religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um estilo de vida onde eu conheço quem me criou e para quem me criou. E para onde eu vou. Porque senão, o que é essa vida, gente? Para onde nós vamos? O que estamos aqui fazendo? Né? Fomos, né, criados, cada um com a sua história, cada um com seus dilemas, com as suas crises. E será que Deus é tão sem imaginação? Não é. E ele fala, então o Espírito vos guiará, e então ele convencerá vocês, ele ajudará vocês a crerem em mim. Então o pecado, não crer. Esse é o único pecado que leva alguém a viver definitivamente um inferno. Não é e no inferno eternamente, se não vier a crer. Porque se eu não creio, eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu não busco a Deus. Se eu não busco a Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver. Eu fiquei meditando nisso, peraí, justiça. O que tem justiça a ver com a ausência de Jesus? Como que ele está falando que o Espírito Santo vai me convencer de algo da justiça de Deus, só porque Jesus não vai estar mais aqui? O que significa isso? Significa o seguinte, nós sabemos que um justo deveria morrer. Alguém sem pecado deveria morrer. Amém? Em alguém sem pecado precisando morrer, ele ia representar a humanidade diante de quem? Do Senhor. Lembram quando eu comentei sobre aquele carro que está na garagem? E aí vem o grande amor de Jesus Cristo por nós, onde ele morreu, ressuscitou, e como consequência dessa morte e dessa ressurreição, ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus, com o corpo glorificado, mas ainda assim representando, na representatividade de um corpo humano. Hoje nós temos um homem junto ao Pai. Oh, aleluia. Deus desceu à terra e se fez homem, para que um homem pudesse subir aos céus e nos representar. E ele, por livre e espontânea vontade, durante toda a eternidade, nunca mais vai andar com aquele carro. Não naquela forma. Porque ele vai nos representar por toda a eternidade como um homem, como uma humanidade salva, como uma humanidade que venceu os seus pecados, que venceu as suas mazelas e que compreendeu que foram criados à sua imagem e semelhança
para fazerem toda a diferença em toda a criação. Não só nesse planeta, em todo o universo que Deus criou. Uau! Justiça. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais o meu RG, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê a Cristo. A representatividade da minha humanidade vencida naquela cruz, Ele vê Jesus. Pelo filtro, né? Hoje os celulares, todo tem filtro. Você pode fazer milhões de coisas. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Justiça foi feita. Havia que ser pago um preço. Então ele vai e a justiça agora estamos sendo convencidos, estamos tendo luz do que é a justiça. Você está justificado. Você ficou justo, justificado em Cristo. Por causa dele, não por causa de nada do que eu ou você podemos fazer. O que podemos e devemos fazer é crer no que ele fez por nós. Ter convicção, não uma expectativa. É certeza. Fé é uma certeza, uma convicção. Assim como isso aqui é madeira e dói quando você bate. É certeza. É convicção de que eu sou o que ele disse que eu sou. Eu farei o que ele disse que eu posso fazer. E eu posso sentir e ser livre na medida que ele disse que eu posso ser livre. Sabe, amados? A minha emoção, a sua emoção, os meus pensamentos, os seus pensamentos, nós geralmente sentimos o que pensamos. Elas em si mesmas, para Deus, não valem de nada. Os meus pensamentos, os seus pensamentos, emoções, a nossa alma em si mesma, para Deus, não vale de nada. Quando não está alinhada com aquilo que ele, com a palavra e o princípio dele. Qual é o princípio dele? Mas ele que me deu emoção, ele que me deu pensamento, sim, mas para quê? Para pensar e sentir como ele. Não para ser dominado pelo que eu sinto ou pelo que eu penso. Mas que alinhando estas coisas, eu possa me comunicar, porque a personalidade que nos torna diferentes dos animais e irracionais, embora seja um pouco difícil hoje em dia, né, mas deixa para abafa, como diz meus filhos, abafa. Mas é isso que nos torna personas, que podemos nos comunicar, uma alma ler a outra, uma alma perceber o que a outra pode estar pensando, sentindo, compreender, ter empatia, me pôr no lugar, ter compaixão, ter misericórdia, sentir com o coração a miséria talvez do meu irmão, perceber que eu não sou melhor, não sou pior, e porque nós estamos tudo junto e misturados, somos todos feitos à imagem de Deus, devemos uns aos outros nos amar. Ainda mais se for alguém que não gosta de mim, é mais um motivo para eu amá-la, porque quem sabe eu amando ela deixa de ser meu inimigo. E por que ela virou meu inimigo? Não sei também. Quem sabe eu e você fizemos coisas que não tinham a ver com aquilo que o Espírito Santo queria que fizéssemos. Então, justiça, somos convencidos da justiça. Senhor, eu não mereço nada. Eu não sou bom. Por melhor que eu faça caridade, por mais que eu faça coisas, eu tenho que fazê-las. Mas não com a intenção de comprar um título de bondade. Olha como eu sou bonzinho, Deus. Mas lá dentro do meu coração eu tenho tantos desejos errados. Eu quero matar o miserável que bateu no meu carro. Eu quero pegar o vizinho que vive abrindo a janela naquele horário e bota a música alta. Né? Eu quero matar a sogra. Não, a sogra vamos deixar para lá, que é uma outra parte. Mas você imaginou? Aí eu faço tanta caridade, eu faço tantas coisas, eu sou tão legal, sou tão joinha, paz e amor, mas lá dentro só Deus conhece. Porque às vezes nem nós nos conhecemos, porque a gente se engana. A gente se engana. Mas é o Espírito Santo, doce Espírito Santo, que convence a gente, que nos traz clareza. Olha, vamos cuidar dessa área aqui, vamos mexer nisso, se permita parar de pensar e sentir errado, deixa eu consertar isso, porque isso está fazendo mal para você. Já é comprovado cientificamente, 90 e tantos % de todas as doenças de câncer é questão de mágoa, questão de falta de perdão, é rancor, raiz de amargura guardada. Misericórdia, onde nós vamos chegar? E por último, e do juízo, porque o rei, o príncipe deste mundo já está, preste atenção, não será.
Jesus já está falando. Eu vou ler agora nessa versão para vocês verem um pouquinho com mais clareza. Eu não disse antes para vocês, porque eu estava com vocês todos os dias, mas agora eu vou para aquele que me enviou, Jesus falando. Eu vou voltar para o Pai. Nenhum de vocês perguntou, estou lendo do versículo 4 em diante, tá bom, queridos? João 16, do versículo 4 em diante. Eu vou para... nenhum de vocês perguntou, para onde o senhor está indo? Ao invés disso, quanto mais eu falo, mais tristes vocês ficam. Então me permitam repetir a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o amigo, o amigo, em letra maiúscula aqui, não virá. Mas se eu for, eu poderia enviá-lo para vocês. Versículo 8 em diante. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo. O erro do mundo mau, quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico. Uau! É o pecado básico deles, versículo 9. E que a justiça que vem do alto, onde eu estou com o Pai. Olha só a explicação, né? Fora da visão e do controle deles. Porque se a gente controlasse o que é justiça, nós íamos escolher esse aqui vai, esse aqui não vai. Ah, esse aqui tá, não, esse aqui não tá. Não, esse aqui imagina, nunca. Não vamos nem falar de alguns peixes que agora estão na presidência. Mas vamos lá. Ainda tenho muito, não, frutos do mar, nem peixe. Vamos lá, cadê aqui? Fugiu o texto. Oh Deus, me perdoa, fugiu o texto. Onde eu estou fora do controle deles. Que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mal é levado a juízo e é condenado. Então olha só, o nosso inimigo hoje não é mais o diabo. Alô, o diabo está vencido. Você acabou de ler aqui, Jesus antes de ser crucificado, ele já foi condenado. Ele já está julgado e condenado. Então, como assim? E aí, me perdoem, eu sei muito claro, né? Isso é um problema para alguns crentes. Por quê? O que eu vou fazer sem o diabo agora? Eu vou botar a culpa em quem? Tira o chaveirinho do diabo. Tirou a historinha. Acabou a historinha. Não tem mais historinha para contar. Mas tudo é o diabo. Tirou o chaveirinho deles, e agora? É o que eu falo, tira o chaveirinho. Como é que eu vou fazer agora sem chaveirinho? Como é que eu carrego a chave agora? Jesus falou, o inimigo já está vencido, já foi julgado e vencido. E a Bíblia diz em Colossenses 2, que Jesus o expôs à vergonha na cruz, aleluia, rasgou toda a dívida que era minha e sua, que era contra mim e contra você. Tudo que o diabo podia apontar diante de Deus, o dele, e falar, eles são meus. Deus foi cumprido em Jesus Cristo, ele rasgou. Em nome de Jesus, aleluia, obrigado. O diabo não pode mais nos acusar, não pode nos tocar. É verdade. Então qual tem sido o meu e o seu problema? Historinha, e mais do que isso, amados, o grande problema, e nós chegamos aqui no começo da história, Jesus está falando, eu estou indo, e vocês não estão nem preocupados, vocês estão mais preocupados com o que vocês estão sentindo. Sim. Repararam, Jesus falou assim, nenhum de vocês perguntou para onde você vai. Você está indo, mas eu estou preocupado com o que eu estou sentindo. O diabo colocou em nós uma autopreocupação, uma ansiedade. Ao invés de eu pensar, peraí, Jesus está falando que está indo, eu quero ficar com ele. Ele está indo, eu quero ir. Não, ninguém pediu para ir. Ninguém perguntou onde ele ia, mas estava preocupado com o que estava sentindo. Percebe? Nós invertemos a natureza das coisas. Se ele está falando que ele vai fazer e ele vai cuidar de nós, irmãos, ele vai fazer e ele vai cuidar de nós. Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há sombra nem variação, não há variação nem sombra de variação na correção do texto. Então a grande questão é que hoje, irmãos, e concluindo essa nossa meditação de hoje, Deus nos vê em Cristo. Deus olha para nós através de Jesus. E Jesus, quando olha para nós, Ele vai nos ver através do Espírito Santo.
Vou repetir. O Pai nos vê através do Filho, e o Filho nos vê através do Espírito Santo. Se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu não conheço Jesus Cristo. E é por isso que eu estou correndo atrás do meu inimigo. É por isso que eu estou pondo a culpa nele, ou nos outros, ou nas coisas, porque eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo e não estou deixando ele me convencer das mentiras que o diabo tem colocado na minha mente, que tem me atravancado a vida inteira. Eu não tenho ouvido a voz suave do Espírito Santo, me guiando a Jesus, que é toda a verdade. Porque nós lemos aqui no versículo 14, se não me engano. Me empresta aqui de novo essa versão. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará, versículo 13. Versículo 13, João 16. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e irá anunciar. O Espírito Santo não faz nada, nada que não nos leve a Jesus Cristo. Nada. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus Senhor, Senhor, se não for através do Espírito Santo. Eu participei de muitos movimentos onde muita gente exacerbou a questão de orar até para o Espírito Santo, quando na verdade nós oramos a Deus, o Pai, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, alguns movimentos, não tão antigos assim, colocaram o Espírito Santo, deixando o papel de Jesus um pouco para trás, e é Deus, o Pai ali, como coadjuvantes. Outros movimentos colocaram, é Deus, o Pai, e é Jesus Cristo. O Espírito Santo está aí. Já não deram tanta importância. A questão é que Deus é Pai, Deus é Filho, e Deus é Espírito Santo. E Jesus falou que quando nós guardamos as palavras que ouvimos dele, quem nos faz guardá-las? O Espírito Santo. Quem nos faz lembrá-las? O Espírito Santo. Quem nos guia na verdade? O Espírito Santo. A palavra, a letra escrita mata, mas quem vivifica? O Espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Se vocês ouvirem, guardarem, ou seja, praticarem, viverem, eu morarei em vocês. Eu virei, e o meu Pai virá também. Morarei, Pai, Filho e Espírito Santo. Oi! Eu e você somos morada dele. Eu e você precisamos ouvir mais e deixar que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Porque o mundo está esperando homens e mulheres que se levantem e através da sua vida, através do seu comportamento, através das suas atitudes humanas, não super espirituais, não andando levitando, não andando com cara de santo e coração podre, mas que sendo gente como qualquer um possa expressar amor, graça, dizer que está doendo, falar quando não gostou, mas com respeito, educação, com o coração correto, uma motivação certa de levar todos adiante de Deus. Precisamos fazer mais disso, irmãos. Essa palavra me confronta. Está me confrontando. Eu tenho estudado, eu estou com um grupo de irmãos pastores, a gente tem estudado. Nós já estamos agora há 10 dias nesse texto. Não conseguimos sair dele. A gente não anda. É engraçado o Espírito Santo nos deixando ali. Não, cara, tem mais. E tem mais. Eu estou trazendo algo básico aqui para os irmãos. Mas faz sentido? Faz sentido para vocês, irmãos? E nós nos permitimos, Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Me leva a Jesus como nunca antes. Eu quero aprender a orar e estar na minha oração. Sabe, irmãos, às vezes a gente ora jogando coisas para cima e já pensando no daqui a pouco eu vou sair, Deus, eu preciso disso, tem aquela conta, e Jesus, aquele cara, eu não liguei para fulano. Aí no meio da oração você já está vendo o WhatsApp, você já está vendo isso aqui, eu não estava orando. Isso acontece comigo, eu sei. Orem por mim, irmãos.
Eu já estou vendo sim, uma questão que parece que quando dá 40 minutos que você continua insistindo em levar a tua mente cativa, dos 40 minutos para frente parece que a coisa começa a andar. Não sei, eu conversando com outras pessoas, parece que é um número meio que padrão ali. Claro, a gente vai criar uma regra agora, uma doutrina dos 40 minutos, não é nada disso. Pelo amor de Deus, eu só estou dando um dado aqui. Pode ser que para você é rápido, amém. Quanto mais você pratica, mais rápido é, óbvio. Né? Mas, estamos aqui em adultos, é a mesma coisa do ato sexual. Ninguém aperta o botão. A intimidade vai sendo... Você vai aquecendo o coração. Né? Vai dilatando a pupila. Feromônios vão sendo liberados. Carícias, né? Palavras, sons, respiração. Você começa a se entregar nas mãos do teu Deus. Você começa a abrir mão de tudo aquilo que podia estar competindo na sua mente. Fala, Senhor, eu sou teu. Pai, eu estou aqui de integridade, integralidade, íntegro diante de Ti. Espírito, alma e corpo. Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui. E essa intimidade é só para aqueles que o amam. A palavra diz. E não dá para qualquer um, de qualquer jeito. Assim como, imagina-se, não se tem intimidade entre dois seres humanos de qualquer jeito. Pelo menos não deveria. Amém? Como é no natural, assim é no espiritual, nos diz a Bíblia em Corinto. Amém? Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, e nós cremos e queremos, Senhor, que ela faça toda a diferença em mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, Senhor, e nessa comunidade pequena, dos irmãos que aqui estão, daqueles que vão ouvir esta palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre em nós guarida. Que a Tua doce voz ecoe em cada coração, em cada vida, trazendo, Senhor, graça. Que o convencimento do pecado, justiça e juízo não seja para autocondenação. O Senhor não faz isso. O Senhor nunca nos põe numa situação de deterioração, mas o Senhor nos traz para confronto, para limpeza. O Senhor faz asepsia. O Senhor não faz acepção. O Senhor nos purifica. E é isso que nós cremos, ó Deus. E queremos estar limpos diante de Ti, com um coração sem cera, vasos sem cera. Quando o sol vier, a cera não se derreta e perca-se todo o conteúdo, mas queremos estar aqui sem ceras, em sinceridade contigo. Por isso abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada casa, cada relacionamento familiar, cada ente querido, Deus, que temos clamado para que te reconheça como o único e verdadeiro Senhor, que tenha uma experiência contigo, que saiba que só o Senhor é Deus e não há outro, que só o Senhor é o único Senhor que nos amou a tal ponto de morrer por nós, e a única coisa que o Senhor espera de nós é uma reciprocidade. O Senhor não nos cobra nada, o Senhor não exige sacrifícios, mas o Senhor espera um coração contrito e quebrantado, porque estando na Tua presença o Senhor não despreza. Obrigado, Deus. Obrigado por esta família chamada igreja. Obrigado por este corpo, que é o corpo de Cristo, não é de um homem nenhum, não é de nenhuma placa de igreja, denominação nenhuma, mas é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Deus, pela honra de estarmos reunidos no Teu nome, pensando, lembrando e falando das coisas que são do Teu reino, porque nós também dele somos. E aqui estamos temporariamente para mostrar este reino, para mostrar a diferença, e vivemos para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família. Que o Senhor traga provisão onde não há. Que o Senhor abençoe os celeiros de cada um para podermos abençoar o próximo. Que não tenhamos, Senhor, para gastar os nossos eleitos e prazeres, para nos louvar, para sermos, Senhor, oh Deus, faltas de senso, mas que com sabedoria e graça possamos abençoar a todos aqueles que estão necessitados. Em nome de Jesus. Obrigado. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Nós vamos continuar aqui, vamos orar.
uma grande semana e até semana que vem, em nome de Jesus.